Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Eu sou o pastor Jailton, glória a Deus, cidade de São Paulo, cidade de Guarujá. Para a honra e glória do Senhor, eu venho aqui falar contigo sobre o que mais se fala hoje em dia aí. Existem religiões que creem nisso. E o que é? Irmãos, em rede social isso tá fomentando, isso está crescendo. Mas sabe por quê? Porque isso interessa a ti. Só que eu vou te dizer que está o entendimento errado. E você tem se alimentado disso e vai acabar perdendo a salvação. Eu quero te dizer, isso é palavra para cristão. Isso não é palavra para quem não é cristão. Para quem não é cristão não entenderá isso. Não entenderá, mas para quem é cristão terá revelação. Primeiro, Efésios 2. Efésios 2 é um termo muito usado, principalmente no versículo 8. Né? Que nós não somos salvos por fé nem obras, mas salvos pela graça do Senhor. É verdade isso, pastor? É verdade. Somos salvos pela graça. Então, qualquer pecador será salvo. Jesus já pagou os nossos pecados na cruz. Não temos o que fazer que nos garantirá a salvação. É verdade? É verdade. Mas não dessa forma. A salvação é para todo aquele que nele crer e entregar a vida para ele, se fazendo a partir deste dia um servo de Deus, imitando as suas obras na terra. Santo, santo, santo é o Senhor, e o Espírito de Deus não habita aonde não há santidade. Aonde tiver sujeira, então pastor, então vocês são santos. Não, somos homens, mulheres, conhecedores da vontade de Deus, amando a Deus, seguimos as suas vontades, fazendo de tudo para que nós estejamos em constante arrependimento de nossos pecados. Há pecados conscientes, há pecados inconscientes, há pecados que nós acabamos falhando e pecando, mas reconhecendo nossos pecados em espírito e em verdade, nos arrependemos. E o arrependimento é diário para todo e qualquer crente. E Deus, misericordioso, nos perdoa. Mas pastor, salvo ou não é salvo? Vamos ler Efésios 2 inteiro. Não vamos pegar o versículo 8, vamos lê-lo inteiro, para começar a ter entendimento desta passagem. Então no versículo 1 de Efésios 2 está escrito: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Vamos lá. Antes de eu ler, para que você não pense que essa palavra é para todos. Paulo, quando convertido, saiu anunciando a palavra, fazendo discípulos de quem? De Jesus. O que ele fez? Discípulos de Jesus. Constituiu igrejas. E esta epístola, esta carta é a uma igreja. Igreja de Éfeso. Correto? Correto. Então Paulo está dizendo para cristãos. O alerta de se manter seguindo as palavras abaixo. Então Paulo não está escrevendo ao mundo. Paulo está escrevendo a pessoas que estão recebendo Cristo como Salvador. E Paulo continuamente escrevia aos cristãos para a caracterização de Cristo, para que a igreja fosse imaculada, para que a igreja estivesse atenta às palavras de Deus e não se corrompesse com o mundo. Paulo está falando com a igreja de Cristo. Então receba. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Vocês, antes de Cristo, estavam assim. Eu estava assim. Nos quais costumavam viver quando seguiam as presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós... Olha aí, Paulo está dizendo para quem? Olha, diz no versículo de número 3, aliás, no versículo de número 2, que ele continua atuando nos filhos da desobediência, ele continua atuando, coisa que nós também éramos. Olha lá, versículo 3, anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedora da ira. Quem não merece a ira agora? Quem é o Filho de Deus. Mas para que este Filho de Deus não mereça a ira, vamos entrar. Porque até aqui ainda tem concordância com algumas igrejas. Algumas proferem que ainda que você peque, será salvo. Outros, depois de entregar a vida para Jesus, está salvo. Não precisa fazer mais nada. Amém? Mas a gente vai contradizer isso pelo Novo Testamento.
São textos usados da Nova Aliança. Então a gente vai continuar. Tem textos usados de Hebreus aí, a gente tem que continuar lendo Hebreus. A gente tem que continuar lendo Efésios. Não é usar um texto. Vamos lá. Então, anteriormente, nós também vivíamos da mesma forma. Versículo 2 também era para nós, mas versículo 3 agora é para um povo que Paulo está escrevendo. Você não está mais debaixo da ira, mas debaixo da graça. Então, versículo 4. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça, vocês são salvos. Então, Cristo, ninguém poderia morrer por ele. Simão carregou a cruz, que ele era responsável, porque a cruz é nossa, não era de Cristo. Então todo o pecado que Cristo morreu naquela cruz, Simão carregando aquela parte do madeiro sobre as costas, que eu não recordo o nome, eu estou te dizendo, ele estava carregando os pecados dele, ele não fez boa ação nenhuma com Jesus, era o pecado nosso, é uma demonstração de nossos pecados sendo crucificado com Cristo. Ei, presta atenção. Nada poderia interromper. O próprio Senhor Jesus pediu por 3 vezes, fosse possível, livrar-se ele daquele cálice. Mas nunca deixou de cumprir. Por amor a nós, ele foi lá e cumpriu. E somente ele podia cumprir. Não tinha nada que fizéssemos mais que poderia nos garantir a aproximação a Deus. Não houvesse sacrifício, não houvesse nada nesta terra nos levaria à presença do Senhor, quanto menos a salvação. Por isso, desde o princípio, foi escrito, porque Deus, conhecedor de toda a natureza humana, conhecedor de toda a natureza que ele criou, saberia que nós não cumpriríamos. Pelo contrário, o final do tempo diz que o amor de muitos esfriaria. Por isso, Deus tem um projeto de buscar a sua igreja aqui na terra. Aleluias. Então, deixa eu te falar. Paulo descreve que nós fomos ressuscitados com Cristo. Quando nós somos ressuscitados com Cristo? Quando? Quando entregamos a vida para Jesus. Quando verdadeiramente arrependido, descer nas águas, nossos pecados são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Deixamos de ser aquele velho ser para ser o novo ser em Cristo Jesus. Deixamos de ser escravo do pecado para ser filhos, servos do Deus Altíssimo, ao qual serve com amor e com prazer. Versículo de número 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, deixa eu desmificar. Quem não está em Cristo não está salvo. Quem não está em Cristo não tem nem a possibilidade de ser salvo. Quem não declarou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida não está salvo de acordo com a palavra. Mas eu não creio na palavra, pastor. Eu creio em parte dela. Então você não crê em nada. Não crê em nada, porque a palavra é quem revela Jesus Cristo. Se você não crer nela, você não crê em nada, não crê em pedaços. Você tem que crer nela inteira, porque se você crê em pedaços, você não crê em Deus, porque Deus foi te revelado pela palavra dele, e não por homens. Homens não te revelaram a não ser pela liturgia, pela vida na palavra de Deus. Aí no versículo 7... diz, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Como é que pode? Eu creio em Deus, mas diz a palavra que quem crer nele segue os seus mandamentos. Quem o ama, segue os seus mandamentos. Quem o ama, ele é o único Senhor e Salvador da vida. Quem o ama, só tem um único Deus. Quem o ama... é o que está na Bíblia, então não adianta fazer divisões, não adianta. Ele diz, não faça, não mate, não roube, não estrupe, não fofoque, não contenda, né? Ele diz, não tenha outros deuses, não constitui estátuas, e enfim. Então se você ama a Deus e faz essas obras, meu irmão, desculpa, há divisão. Há divisão, não há interesse de coração, não há verdade nisso, você está mentindo, e a mentira é do cão. Abre os teus olhos porque tem escama, abre os teus olhos porque você precisa da revelação salvífica do Senhor. Aleluias. Não, você não é salvo por obras, para que ninguém se glorie. Que obras são essas? Vocês são salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vocês. É dom de Deus. Amém? Não por obras para que ninguém se glorie. Mas que obras são essas?
Eu poderia me gloriar da obra de fazer mal, de matar, roubar, destruir. Ou poderia me vangloriar da obra de quem deu uma cesta básica. Mas dentro de casa eu estrupo, dentro de casa eu sou pedófilo, dentro de casa eu traio a minha esposa, ou roubo na empresa, enfim. Então, não adianta. Estando em Cristo, as nossas obras são mudadas. Estando em Cristo, nós fazemos por amor. Estando em Cristo, vamos para Mateus 25, 35 a 45, que é o lema de nós, capelães. Então, nós começamos a amar até mesmo os inimigos. Começamos a fazer obras inimigos. E quem não perdoa os seus inimigos, também não será perdoado. A oração que Jesus ensinou. Não é isso que está em Mateus 6? Então você tem que entender 14 e 15, você vai ver. No versículo 14 e 15 de Mateus 6, você vai ver que quem não perdoar os pecados dos inimigos, Deus também não perdoará. Deus também não perdoará. Então há necessidade. Ah, mas não é, pastor, assim, não. Eita, a parábola das 10 virgens. Meu Deus, tá demais hoje. A parábola das 10 virgens. Prudente, imprudente. Quem vai ser entrada? Quem vai entrar pela porta? Qual será? Somente as prudentes. A que deixar para encher a lamparina na hora que Jesus vier, não vai ser salva. E o rico e o Lázaro? Nem? Sempre teve tudo, outro não teve nada. Mas que tinha tudo? Estamos falando para judeus. Jesus deu essa parábola, não é um fato. O Senhor Jesus deu uma explanação de um fato que vai acontecer. Aquilo não aconteceu. Jesus deu uma parábola, mas ele está dizendo que vai acontecer. Porque enquanto os prazeres da terra são viver dissolutamente, da forma que quer, aquele que ainda não tinha nada, mas viveu na presença do Senhor, encontrará a salvação. Você está entendendo? Jesus está falando para os seus discípulos como é a salvação. Como é aqueles que não serão salvos. Aleluias. Então, nós temos que entender que as nossas obras depois de Cristo, esquece a antes de Cristo, porque até mesmo as nossas obras antes de Cristo eram tão más, e nós somos maus, continuamos sendo maus ainda em Cristo. Temos o interesse de deixar o Espírito Santo imperar em nós, para que sejamos pelo menos um pouco bom, porque a nossa natureza é má mesmo, a nossa carne é má, entendeu? Não há gentinha boa, não há ninguém bonzinho, não. Bom é Deus, como o próprio Senhor Jesus disse. Bom é Deus. O homem é mau. E nós temos deixado o Espírito Santo nos guiar, fazendo a bondade que o Pai nos ensina, até mesmo aos nossos inimigos. Entendeu? Então não há obra nenhuma que te glorifique. E as obras antes de Cristo, então, muito menos. As obras com Cristo agora é só fazer a vontade dele. As obras com Cristo é um trabalho para o Senhor, a qual nos dá prazer. E não tem, independente da quantidade de alma que você levar para a igreja, trazendo salvação, independente das missões, independente do campo minado, nada disso te garantirá a vida. Mas o Senhor diz que é importante que você saiba quanto vale morrer por evangelho. Assim como Paulo descobriu. Assim como Paulo perseguia para a morte, Paulo chegou à perseguição, aos açoites e à morte por amor a Cristo, amor à obra. Mas Paulo declara algo que nós devemos aprender. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Esta é uma declaração da salvação. É uma declaração da convicção que está pronto para a partida. Preste atenção. Ainda que Paulo tenha declarado isso, Paulo ainda declara que ele é o maior dos pecadores. Aleluias. Então, deixa eu te contar, na continuação da leitura, versículo 11, estou estendendo muito este vídeo, não era intenção, mas receba. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiro quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Paulo está dizendo um dogma do tempo de Moisés, que era a circuncisão no prepúcio do homem, para que aquilo tivesse a marca dos homens de Deus. Aqueles que eram incircuncisos, pessoas até mesmo que eram de outras nações, quando
envoltos no povo hebreu, eles tinham que fazer isso ou ainda seriam escravos, mas para se tornarem povo daquele povo, eles também tinham que marcar aquele ritual. Hoje, apenas uma declaração verdadeira nos conduz ao céu. Não tem mais sacrifício de animais, o véu foi rasgado. Não tem mais sacrifício de escadas, o véu foi rasgado. Não tem mais sacrifício, meu irmão, de chicotear o corpo, o véu foi rasgado. Não tem mais sacrifício nenhum, meu irmão, que você precisa fazer para entrar na presença do Senhor. Mais o teu joelho, mais as tuas lágrimas, mais o teu arrependimento alcança os céus pela graça do Senhor, pela misericórdia, pelo cumprimento da nossa salvação. O véu foi rasgado e estamos mais próximos do céu do que nunca. Ainda que você seja pecador, ainda que você estrupe, mate, roube, ainda que seja homossexual, ainda que seja fofoqueira, ainda que seja fofoqueiro, contendioso, 6 coisas de Deus não aceita, a 7ª ele abomina. 6 coisas Deus odeia, a 7ª ele abomina. Sabe o que Deus abomina? Aquele que gera contenda entre irmãos, aleluias. Então receba esta palavra de salvação. Verdadeiramente não é pelas obras, é pela graça de Deus, mediante a vida com Cristo, em Cristo, aonde há transformação. Eu não vou continuar lendo, porque eu não consigo ficar apenas na leitura, mas você leia Efésios 2:8 e completo. Eu quero te levar para o livro de Hebreus. No livro de Hebreus, meu irmão, minha irmã, está escrito, Romanos, antes de Hebreus, Romanos 6. Romanos 6, 14 ao 18, está escrito: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês estão debaixo da lei, mas não estão debaixo da lei, mas da graça. Então, não há lei que cumpra, não há lei que você cumpra, que também nós não cumprimos toda, que possa te levar à salvação. Você está debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Se você está debaixo da graça, santo. Quem está santo, santifique-se mais ainda. Não há crente em cima do muro. O morno o Senhor vomitará. O Senhor deixa claro que aquele que está dividido, aquele que está em cima do muro, uma hora em Cristo, outra hora no mundo, o Senhor diz: melhor que tivesse no mundo, melhor que fosse frio, porque não é frio nem quente, é morno. Eu vomitarei. A decisão é sua. O livre-arbítrio é ou quente ou frio. O que tu escolhe? Se estiver quente, vai estar no dia do juízo com o Senhor. Se estiver morno ou frio, lançado fora. Lembra da divisão do joio e o trigo que haverá? Mas a palavra é para crente, irmão. É dentro da igreja. É dentro da casa do Senhor. O Senhor diz que os joios são necessários estarem lá, mas no dia da colheita serão lançados no lago de enxofre. Mas como assim, pastor? Não é pela graça? É pela graça. Mas a graça sem fé é morta, e a fé sem obras é morta. A obra sem fé é morta. A graça de Deus vem mediante a vida com Deus. Se fizermos obras humanas, estamos apaixonados, ligados ao homem, ligados à nossa própria vontade. Se estamos em Deus, as nossas obras são salvíficas, as nossas obras são salvadoras, as nossas obras são para a glória de Deus. Então não adianta, se você não está debaixo da lei, dos 10 mandamentos, você está debaixo da graça, e o Senhor Jesus, mediante a salvação que nos garantiu, está te dizendo: é pela graça sim, nada que tu faça te fará ganhar a salvação, mas a vida em mim é que te garante a graça da salvação. Aleluias. Porque o Senhor nos chama para sermos novas criaturas. O que matava não mata mais, o que roubava não rouba mais, o que mentia não mente mais, o que estrupava não estrupa mais, e assim por diante. Em Cristo
Todas as obras más ficaram para trás. Agora nossas obras são santas. E é por quê? Porque tem merecimento? Não. Porque o Espírito Santo opera essas obras em nós. Nós não temos poder de nos vencer o próprio desejo da nossa carne. Nós não temos poder para vencer a força do inferno. Este é o Espírito Santo de Deus por nossas decisões que nos garante, que nos conduz a viver aproveitando, vivenciando e declarando a graça de Deus nos basta. Aleluias. No versículo de número 16, não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravo, tornam-se escravos daquele a quem obedece? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Olha aí, Romanos 6:17. Não sabe que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedece? Escravos do pecado que leva à morte. Agora, ou da obediência que leva à justiça. O Senhor é justiça, o Senhor é amor, mas também é fogo consumidor. E o Senhor declara que haverá o dia do juízo, aonde haverá separação. Senhor, Senhor, mas eu curei. Senhor, mas libertei, mas falei em línguas, mas eu tive dom de cura, de libertação. Eu tive, Senhor, Senhor, eu tive dom de revelação. Senhor, eu tive. E o Senhor diz: apartai-vos de mim, vós que eu não conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essa palavra é para quem? Esta palavra é para quem? O próprio Jesus disse, palavra da boca de Deus. Esta palavra é para crente. Esta palavra não é para quem está no mundo. Esta palavra é para quem está na igreja. Esta palavra é para pastores. Esta palavra é para quem diz que está debaixo da graça do Senhor. Abre teu olho, acorda em nome de Jesus. Versículo 18, versículo 17. Mas, graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhe foi prometida. Deixa eu repetir, versículo 17 de Romanos 6. Mas, graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram, olha aí a transformação, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhe foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravo da justiça. Hoje você ama a justiça de Deus, a pratica, por isso que é salvo. Então, se uma vez entrega a vida para Jesus, voltaste a pecar, se não houver arrependimento, estará debaixo do juízo de Deus, porque a palavra de Deus diz: ai daquele que conhece a minha palavra e ainda assim peca. Melhor seria não ter conhecido, menor seria o seu julgamento. Graças a Deus. Vou terminar por aqui que o vídeo se estendeu demais. Que Deus te abençoe, que haja esclarecimento sobre a tua mente, sobre o teu coração. Não aceite. Redes sociais está trazendo muita pessoa, seguidores, mas seguidores porque querem ouvir isso. É estreito o caminho. É de joelho no chão. É de redenção. Em nome de Jesus, abra a tua mente, abra o leque. Jesus vai mudar a tua história quando você aceitar a mudança de Cristo. Que Deus te abençoe, te guarde e te ilumine. Que Ele abra a tua mente, tire as escamas e as mentiras que tem plantado. Esses que infelizmente creem estar certos. Talvez porque é um evangelho mais fácil, porque é uma caminhada mais fácil. Talvez não. Deus abençoe.